Olá, seja bem-vindo. A pandemia do coronavírus mudou as relações. No trabalho, as empresas tiveram que se adaptar para que os funcionários pudessem realizar algumas tarefas em casa, em home office, e isso acabou gerando algumas angústias. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a psicóloga e gerente de recursos humanos, Thaís Mor. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Muita gente ficou angustiada no ambiente profissional com essa mudança do coronavírus? Sim, com certeza, esse é o momento que trouxe muitas incertezas, não só para os colaboradores, mas também para as empresas, né? Então, os dois lados aí tiveram que se adaptar diariamente nesse momento e viver cada um as suas angústias, né? E dentro desse processo, claro que os colaboradores das organizações passaram por diversas fases dentro desse processo de mudança, cada fase envolvendo sentimentos diferentes, medos diferentes, e por outro lado, a organização também vivendo as suas incertezas, né? Sem saber o dia de amanhã, sem saber os resultados que vão vir a curto e médio prazo. Então, os dois lados aí com certeza precisaram ter uma adaptação muito grande para conseguir estar superando a cada dia esse momento, porque a gente ainda está nesse processo, né? Thaís, quais foram os sentimentos e as sensações que você mais observou aí na sua empresa? São sentimentos de perda e de dúvida, onde as pessoas normalmente tentam encontrar culpados, né, terceiros, encontrar culpados para a situação que está acontecendo, e também vivem um sentimento de perda muito grande, perda da sua rotina, perda dos seus hábitos familiares, do seu lazer. Então, as primeiras fases envolvem mais esses sentimentos de perda e de dúvida. E a pessoa que vai evoluindo dentro do processo da mudança, ela começa a alcançar, então, estágios maiores de compreensão, onde a pessoa começa a enxergar possibilidades dentro desse cenário de crise e começa a descobrir novas soluções, ou seja, a testar essas soluções. Até que chega o momento em que a pessoa, além de ela estar vivenciando essa mudança de uma maneira mais tranquila, mais efetiva, e claro que isso leva um tempo, porque as pessoas precisam passar por esses diferentes estágios, chega em um momento que ela, além de viver aquilo, ela também consegue influenciar quem está ao redor, para que também consiga passar por esses processos, essas etapas da gestão da mudança e consiga lidar dentro desse ambiente de crise. Thaís, você observou que alguns colaboradores viveram aquela fase de negar o que estava acontecendo? Foi muito isso mesmo, né? Na fase da perda e da dúvida, as pessoas levaram um tempo para entender essa situação como uma realidade. A forma que as organizações têm que olhar para os colaboradores, isso eu acho que é muito importante nesse momento, é de uma maneira muito individual. Então, cada pessoa tem o seu tempo para passar por esse processo de mudança e a organização precisa olhar para esses indivíduos como indivíduos, né? Eu falo que hoje a gente tem que tratar a exceção como exceção. Então, as áreas de recursos humanos e os gestores, eles têm que estar realmente muito empenhados em entender a singularidade, a individualidade de cada pessoa e que cada uma vive esse processo de maneira diferente e também que tem situações de vida diferentes, né? Então, o que a gente tem tentado fazer para conseguir apoiar as pessoas que talvez ainda estejam em etapas maiores de negação ou de dúvida é realmente olhar o caso a caso e dar esse suporte de forma individualizada. À medida que a quarentena foi se estendendo, as angústias foram se modificando? No início existia uma preparação muito grande para aquele período de quarentena que a gente achava que duraria ali 20, 40 dias e já está aí em 6 meses aproximadamente. Agora as pessoas já vivem outros tipos de dúvidas, né? Realmente como a vida vai se adaptar daqui para frente, pensando mais a médio prazo, porque de fato a situação ela saiu do curto prazo e ela está se estendendo. Então, com certeza, os sentimentos eles vão mudando ao longo do processo. E um fator bem importante, tanto para as organizações quanto para as pessoas, é que durante esse período a gente está tendo que reavaliar tudo todos os dias. Então, uma comunicação muito transparente entre organização e colaborador é essencial, né? De que ninguém tem certeza de nada dentro desse cenário. O importante é que os dois lados, colaborador e empresa, estejam dispostos a dia entender qual que é a nova realidade daquele novo dia, daquela nova semana e tomar as ações necessárias dentro desse novo momento.
Nós ainda estamos na pandemia, mas algumas empresas já estão chamando alguns funcionários de volta para o trabalho na própria empresa. E agora esses funcionários estão se percebendo que vão ter que mudar essa rotina que eles estabeleceram dentro da própria casa com a pandemia. Que angústias você está percebendo agora que alguns funcionários estão começando a voltar? Lá no começo as pessoas tiveram toda uma angústia com relação a como iam se adaptar ao trabalho em casa. E agora muitas pessoas estão com a angústia oposta, né? Como elas vão voltar, porque tudo a gente se adapta, a gente cria uma rotina e foi isso que aconteceu com as pessoas. Eu entendo que as organizações nesse momento elas precisam, da mesma forma como fizeram lá no início, de entender o caso a caso, entender as situações de vida de cada pessoa como indivíduo dentro da organização para ir para casa, agora a organização também precisa dar o apoio e entender como que vai ser para fazer esse movimento contrário, né? Então a gente ainda tem a situação das escolas, né? Que os pais ainda não estão podendo mandar os seus filhos para as escolas. Então é bem importante que a organização realmente olhe para caso a caso e reúna esforços aí, gestores e áreas de recursos humanos, para que possa ser dado o melhor apoio para o retorno do colaborador, né? Como lidar com esses sentimentos de dúvida, de angústia e sofrer menos, já que a pandemia ainda aparentemente está bastante longe de acabar? Primeiro é a comunicação constante e transparente por parte da organização. Então, as organizações precisam utilizar de meios de comunicação interna, utilizar os seus grandes líderes aí para falar com os colaboradores com bastante frequência, muito mais do que antes. As pessoas elas estão esperando informações a todo momento e também através de troca. Então, na minha experiência dentro da organização em que eu atuo, a gente promoveu um programa com encontros semanais tratando temas relevantes a esse período para que os colaboradores pudessem online, né, claro, participar e trocar suas angústias, seus medos dentro de grupos pequenos, grupos onde essa troca ela poderia ser mais assertiva, e a área de recursos humanos deu todo o apoio com ferramentas e métodos também que as pessoas podem utilizar para conseguir superar esse período de uma maneira mais assertiva. Então, acho que são duas ferramentas bem importantes aí para esse momento, para de fato apoiar os colaboradores a lidarem com essas emoções que você falou. Thaís, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa conversa ampla. Obrigada, foi um prazer. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.